Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do nono ano. O conteúdo da aula de hoje está na apostila 2, a partir da página 256. Vamos continuar falando da Ásia, na questão econômica, especificamente sobre a exploração mineral e energética, certo? Vamos fazer uma breve revisão da última aula. Na última aula a gente falava da questão da economia ainda, mas nós abordamos a agropecuária no Oriente Médio e no Sul e no Sudeste Asiático. Na aula de hoje, como eu já disse, vamos falar da exploração mineral e energética, certo? Os recursos minerais e energéticos. Então, a exploração de recursos minerais e energéticos, ela é uma facilitadora da industrialização dos países, especificamente no continente asiático, que é o tema de estudo nosso nessa aula. Esses recursos eles são abundantes no subsolo, mas poucos países têm destaque industrial, na industrialização dos recursos minerais e energéticos. A gente tem aqui duas imagens que a apostila traz na página 256, essa da China. A China ela explora o petróleo nas áreas desérticas do interior, muito distantes das cidades industriais da costa leste. Okay? Nós vemos aqui a exploração do petróleo. E a Arábia Saudita ela tem a maior indústria petroquímica do Oriente Médio. Na foto, uma usina e um terminal petrolífero marítimo na cidade de Ras Tanura. Continuando, mais imagens que ilustram a questão dos recursos minerais e energéticos. Muitas cidades indianas estão entre as que têm o ar mais poluído do mundo, especialmente devido ao elevado uso de carvão como fonte de energia. Aqui a gente tem a cidade de Old Delhi, em 2018, certo? Então não se esqueçam, a questão do uso do carvão, como fonte de energia na China. O alto consumo de eletricidade da China é determinado por sua elevada industrialização e pela presença de grandes cidades, como a gente vê aqui, Xangai. Como vocês sabem, a China é o país aí mais populoso do mundo. Continuando. Então vamos falar aí dos recursos minerais primeiro, para depois falar dos recursos energéticos. A extensão territorial, ou seja, o tamanho da Ásia, favorece a riqueza e a exploração dos recursos minerais. No entanto, a exploração desses recursos ela acaba estando subordinada aos interesses internacionais, ou seja, de outros países, de outros continentes. O que isso significa? Que essa exploração fica sob o controle de empresas transnacionais. Por exemplo, vamos supor uma empresa alemã que explora aí os recursos minerais no continente asiático. Os padrões de utilização e a industrialização através dos recursos minerais são variáveis. Por exemplo, nós temos o Japão, que é um país um dos mais industrializados, um dos mais desenvolvidos do mundo, que está na Ásia, Ele é fortemente dependente da importação de minérios, ou seja, ele não consegue produzir para o seu consumo, então ele precisa importar de outros países. E a China é a dona da maior produção industrial do mundo, A produção industrial chinesa é a maior do mundo e é maior do que até mesmo a produção industrial dos Estados Unidos, certo? Então, a China necessita de um alto consumo de minério e boa parte desse minério utilizado é produzido na própria China, mas eles precisam ainda assim importar. Não porque a China não produza muito minério, produz, mas por conta do tamanho da sua indústria, então ela precisa também importar. E os países rurais, como o Butão, por exemplo, a produção nesses países rurais é de pequena importância. A gente tem aqui uma foto ilustrando aí uma exploração mineral. Os maiores produtores dos 17 recursos minerais mais utilizados no mundo nas últimas décadas. Essa tabela está na página 257, vocês podem observar aqui. No tom de cor cinza a gente vê os países asiáticos. Olha só, os países asiáticos estão aqui na maioria das vezes em primeiro lugar na produção desses recursos minerais mais utilizados. Olha, ferro, fosfato, cobre. Observem com calma e façam as análises de vocês aí a respeito dessa tabela, na página 257. Vamos falar agora, continuando aí a exploração mineral. A concentração da produção ela acontece em poucos países, ou seja, ela não é por todo o continente, obviamente, alguns países acabam explorando mais que outros. Olha só, esses 3 países, Filipinas, 4 na verdade, Indonésia,
Myanmar, Cazaquistão. Eles só aparecem na tabela que a gente acabou de ver uma vez. Então eles não estão entre os principais produtores mundiais. Mas a produção mineral desses países tem importante participação no PIB. Então, embora eles não sejam um dos maiores produtores mundiais, na maioria das vezes, mas para a economia local tem muita importância. A China, como a gente acabou de ver na tabela anterior, se vocês observarem, ela é o principal produtor, né, da Ásia. E as maiores áreas na China encontram-se no leste do país, região mais povoada e onde se encontram as indústrias. A gente observa aqui no mapa, olha só o mapa da China, e aqui é a costa leste. Então, as áreas produtoras ficam mais centradas nessa região. Página 258. Os recursos energéticos. Aqui nós temos uma tabela do mundo, olha, maiores produtores de energéticos fósseis. Então, a gente parou de falar da produção mineral, agora a gente vai falar dos recursos energéticos. A produção mundial total e participação dos maiores produtores em porcentagem. Carvão mineral, maior produtor, a China, responsável por 45% da produção mundial de carvão mineral. Aí vocês podem observar aqui também a importância, olha só, dos países asiáticos nos recursos energéticos. Então aqui nós temos os três principais recursos energéticos fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Nós vamos falar sobre eles. Eles têm alta produção na Ásia, olha só. Aqui o petróleo, principal produtor do mundo, Arábia Saudita, é um país asiático. China, maior produtor de carvão mineral, também asiático. E aqui a gente tem a Rússia. Lembrando que parte da Rússia fica na Ásia e parte na Europa. A Rússia é a segunda maior produtora de gás natural, seguido depois do Irã e do Catar, terceiro e quarto. Então a Ásia também está entre os maiores produtores aí de recursos energéticos. Vamos falar do carvão mineral. Ele é usado em siderurgia e nas usinas termoelétricas. A China, na região da Manchúria, aí, é o principal produtor, tem destaque muito grande, né, da produção de carvão mineral no mundo, como a gente acabou de ver. A Índia, ela depende muito desse recurso energético, como a gente viu lá no começo da aula, inclusive é um recurso que acaba causando muita poluição. Se juntar a China e a Índia, mais da metade da produção mundial de carvão mineral, né, está concentrada em apenas 2 países. E ela provoca elevado grau de poluição atmosférica. A gente vê aqui uma plataforma. Continuando. Petróleo. 6 dos 10 maiores produtores mundiais de petróleo estão na Ásia, certo? Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, China, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Destaque para os países do Oriente Médio, ou seja, são países asiáticos? São, mas os principais produtores estão no Oriente Médio, que é aquela região específica que a gente já falou sobre ela, é uma região específica ali da Ásia. É o recurso que gera maior riqueza, graças ao seu elevado preço no mercado mundial, ou seja, muito caro, né? O gás natural é considerado a fonte de energia com a melhor perspectiva de crescimento, tem numerosos produtores na Ásia, 3 deles estão entre os maiores produtores mundiais. Então, a Ásia também tem destaque então, na produção de gás natural. Vamos falar da questão dos recursos energéticos e do petróleo. Com o advento aí dos motores de combustão interna, a gente vê aqui um motor de combustão interna, que ele é utilizado em carros, caminhões e outros equipamentos aí, né? Criou uma nova etapa no uso da energia, baseada no petróleo. O mundo, em 1955, então tinha 100 milhões de veículos. Em 2011, 1 bilhão de veículos. Ou seja, aumentou muito, exponencialmente aí, né, a quantidade, né, de motores de combustão interna no mundo, né? Ou seja, também precisou de mais petróleo para tudo isso. Com certeza aumentou muito mais a poluição também. O petróleo, em 1973, ele era responsável por mais de 70% da matriz energética mundial. Após esse período entrou em declínio. Atualmente ainda tem grande importância, não apenas pelo seu uso como combustível, mas também pela produção de centenas de derivados e subderivados do petróleo. O aumento da quantidade de carros aí circulando principalmente aí no meio urbano, né, como a gente acabou de dizer, né, causa congestionamento. E o congestionamento ele provoca o quê? Desperdício de combustível, os carros ficam parados, ligados, consumindo combustível, né? Aumenta a poluição e também a perda financeira. Então tem um impacto muito grande aí. Vamos falar da questão do petróleo no mundo agora, certo? Ao estudarmos os países que se destacam quanto ao petróleo, nós temos que analisar 3 aspectos diferentes relacionados ao petróleo. A reserva, que a gente vai falar dos países que têm os países que mais têm reserva de petróleo. Vamos falar dos países
que mais produzem petróleo, que é a produção, e o consumo, os países que mais consomem o petróleo. Vamos lá? Quantidade de petróleo que comprovadamente se encontra no subsolo de cada país. O que é isso? É a definição das reservas. Então, é a quantidade de petróleo que está no subsolo. Em 2017, estimava-se que tinha 1,6 trilhão de barris em reservas. 54,4% dessas reservas estavam no Oriente Médio, como a gente observa aqui no mapa. Essa região aqui é do Oriente Médio, na cor laranja. Segunda maior região com reservas, a América do Sul, certo? A gente tem aqui o ranking, né, dos países. Né? Se aqui a gente tem por região do mundo, aqui a gente tem por país. A Venezuela é o primeiro país do mundo com maior reservas de petróleo. Segundo, Arábia Saudita. Terceiro, Canadá, e por aí vai. Vocês podem observar mais calmamente aí na apostila de vocês na página 261. Continuando. A gente falou então das reservas, né, que é a quantidade de petróleo no subsolo. Agora a gente vai falar da produção. O que é a produção? É a quantidade de petróleo que efetivamente se extrai do subsolo. Então a gente não está falando do petróleo que está lá embaixo. A gente está falando do petróleo que foi retirado, que está sendo produzido. A produção mundial em 2016 estava em 81,8 milhões de barris de petróleo por dia. E 5 dos 10 maiores produtores estão no Oriente Médio. A gente observa aqui no mapa, olha só. A gente vê aqui os maiores produtores, certo? Continuando. Consumo. A gente vai falar agora então o que é o consumo de petróleo. É a quantidade de petróleo efetivamente consumida por um país. Tem a questão aí da dependência internacional. O que é a dependência internacional do petróleo? É quando a produção nacional de um país é menor do que o consumo. Vamos supor, um país C, ele produz 10 milhões de barris, mas ele consome 20. Então ele está importando, né? É o caso da China, por exemplo. Olha só, produz 3,9 milhões de barris de petróleo por dia, mas ela consome 11,7 milhões de barris. Então ela tem que importar, comprar de outros países. Só um país no Oriente Médio se encontra entre os maiores produtores, ou seja, os maiores consumidores, os países do Oriente Médio, eles conseguem abastecer o consumo interno e acabam exportando. Só um desses países, né, que está entre aí os maiores consumidores, né, que utilizam muito o petróleo. Então, isso significa que boa parte do petróleo produzido no Oriente Médio é vendida, certo? Olha só, os maiores consumidores de petróleo. Estados Unidos, China, Índia. Esse país especificamente que está entre os maiores consumidores é a Arábia Saudita. É um dos países que mais consome petróleo. Lembrando que a produção da Arábia Saudita dá conta, né, de abastecer o mercado interno e ainda sobra para vender para o mercado externo. Petróleo. Disputas e conflitos internacionais no Oriente Médio. Então, a questão do petróleo, ela traz conflitos. As guerras nessa região do Oriente Médio provocam a alta do preço do petróleo no mundo. Então, afeta a economia de quase todo o mundo. Nos episódios bélicos aí, né, de guerra, alvos estratégicos de bombardeios e ataques. Quais são esses alvos? Os poços de petróleo, as refinarias, os portos e os oleodutos. Então, a produção aí de petróleo acaba sendo alvo de bombardeios, né? Esses bombardeios na produção de petróleo causa aí danos ambientais e prejuízos econômicos para os países. Os danos ambientais muitas vezes irreversíveis, certo? Vamos falar agora da importância do petróleo na economia do Oriente Médio. Ele é fundamental para a economia da região Oriente Médio, aquela porção que faz parte da Ásia, certo? Por que é importante? Porque as condições naturais, como a gente já estudou, não favorecem a agricultura, né? É uma região bem seca, bem árida, e a população em geral é pobre. Então, o petróleo adquire uma importância econômica fundamental para a região. Desde 1939, o petróleo é a maior fonte de recursos econômicos do Oriente Médio, porque foi nesse período de 1939 que iniciou a produção em larga escala. Essa questão da dependência do petróleo aí fica mais visível nos países pequenos e populosos, e pouco populosos, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait. A exploração de petróleo ela acabou transformando a paisagem natural e, em alguns casos, alterou até a organização tradicional da economia. Dubai, né? Todos nós já ouvimos falar de Dubai, né? A gente vê imagens, assim, aqueles arranha-céus, né? Como essa imagem aqui, incríveis, muito bonitos de se ver, né? Dubai é a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. Transformou-se em um dos mais importantes pontos turísticos da Ásia, levando essa atividade a ser a maior fonte do PIB, superando o petróleo. Então, o petróleo promoveu, né, o desenvolvimento da nação e hoje o turismo, né, supera, né,
a questão da produção do petróleo, quando a gente fala do PIB aí, né, dos Emirados Árabes Unidos. Continuando. Então, os países produtores de petróleo, eles montaram um bloco, vamos conhecer, né, que é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Como que surgiu? Em 1950, os países eles passam a exigir maior participação no lucro das empresas. Então, os países querem ter uma grana, né, uma parcela desse lucro aí das empresas. Então, 10 anos depois, em 1960, surge a OPEP. Trata-se de um cartel internacional por meio do qual alguns dos maiores produtores procuram controlar os preços do petróleo no mercado internacional, anteriormente comandados pelas transnacionais. Então, as empresas de outros países, né, outros continentes, acabavam controlando o preço das mercadorias. Então, essa organização aí faz com que o controle seja feito por esse grupo, certo? Surgiu então conflitos entre esses membros, né, que montaram esse grupo. Esses conflitos prejudicaram aí, diminuíram, né, o poder da OPEP, né? Aconteceu o desligamento do Equador, que se desligou do grupo, mas depois ele voltou em 2007, e também do Gabão e da Indonésia. Então, alguns países, em razão dos conflitos, aí, deixaram essa organização. A gente vê aqui o símbolo da OPEP, esse é o símbolo, certo? E tem 15 membros a OPEP. No Oriente Médio tem como membros Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã e Kuwait. Na África, Líbia, Gabão, Argélia, Nigéria, Angola, Congo e Guiné Equatorial. E também tem 2 países latino-americanos que fazem parte da OPEP, Venezuela e Equador. Pessoal, o tema da aula de hoje é esse. Com isso a gente encerra esse assunto aí da economia na Ásia. Na próxima aula a gente continua ainda falando sobre a Ásia, só que a gente vai falar especificamente de uma superpotência asiática. Nós vamos começar a conversar sobre a China. Qualquer dúvida vocês direcionem ao tutor do grupo de vocês. É isso e até a próxima aula.